É sobre isso, o Corinthians está negociando com ele para que ele aceite ficar até o dia 10 de julho, né? Que seria a janela do Brasil, que abre, né? Sim. Então, que ele ficasse até os 10 de julho, seria mais 5 jogos? 5 jogos ou 4 jogos? Ixi, não Então, sei. para que ele fique até 10 de julho, né? Porque diz que tá na iminência aí de resolver mesmo a situação dele. E chegaram a fazer uma nova proposta também, tá? Eu acho que assim, antes do jogo, até me chegaram a me perguntar numa caixinha de perguntas que eu tinha feito lá no Instagram. O empate seria um bom resultado pro Clássico? Antes do jogo eu respondi não. Pro Corinthians, só interessa os 3 pontos. Por quê? De 8 jogos, tinha vencido só 1. Né? E aí você tem a oportunidade de jogar em casa, é um clássico e tal. Então o importante pro Corinthians mesmo era os 3 pontos. Agora, começa o jogo, você toma um gol logo aos 4 minutos. 3 minutos. Né? 4. Já sai atrás. Aí consegue empatar. Aí, mais uma vez, você tem ali os da desgraça, né? Os promotores da desgraça, que é o Kaká fazendo um gol contra de novo, segundo jogo consecutivo, e mais um zagueiro sendo expulso num lance infantil de novo. Mais uma vez num jogo consecutivo, né? Isso tinha acontecido agora contra o Atlético Goianiense e custou a vitória pro Corinthians, porque o Corinthians tomou o empate por conta disso. E, diante do São Paulo, compromete o jogo no sentido de, assim, né? Fica mais difícil você buscar realmente a vitória em casa, no momento que tava ali empatada a partida. Então, pra mim, o lance do Caetano, muito infantil, não tinha necessidade. O cara, assim, não quero queimar o jogador, tá? Sei que é garoto, ainda tem muito a evoluir, tá subindo agora e tal. Mas já tinha sido expulso contra o São Paulo, no Paulista. Aí agora, sabendo que é um jogo super importante pro teu time, né? Que tá ali brigando na parte de baixo da tabela. Você já tem um amarelo. Cara, você tomou um amarelo no jogo. Você sabe que você tá amarelado. Como é que você vai segurar o cara da forma que você segurou ali? E numa jogada no meio de campo, sabe? Mas era um contra-ataque, né, Lê? Não, era um contra-ataque, mas assim... Se ele não faz aquela cara a cara falta, no Lele, gol. o Caleri ia parar dentro do gol. Também acho. Não acho. Eu acho que tava muito longe Ele tava ainda. com cãibra? mano. Ele tava Não. com dores? Estavam falando que ele tava com dores. Não sei. Não, ele tinha tido cãibra lá no momento lá É. que a médica entrou, Motinha. Pra mim Mas foi infantil. o Caetano sem cãibra, ele já parece que tem. Entendeu? Ele é ruim, ele é fraco. Mas é fato. Mas eu não tenho compromisso com erro, sabe? Tipo, o Caetano, ele é um jogador que ele já teve N oportunidades, inclusive quando o Murilo subiu, o Caetano era a joia da vez, era pra ele ter as oportunidades que o Murilo recebeu, e ele nunca teve porque ele nunca passou confiança. O Caetano é fraco, mas naquele momento que ele fez a falta lá, Lele, pra mim ele marcou errado o Caleri. Mas se ele não faz a falta, o Caleri ia parar dentro do gol. Mas tava longe mas tava no meio ainda, mano. campo. Dava pra alguém Mas chegar. depende. Tinha várias, Lelê, não dava pra chegar. alternativas Lelê, que a podiam zaga do acontecer Corinthians... antes de você Lelê, ser a zaga do expulso. Corinthians tem... Vamos lá. A zaga do Corinthians tem Mateuzinho, Kaká, Caetano e Hugo. Não dá pra você falar o outro vai fazer a cobertura. É uma linha de tragédia. É uma linha de tragédia. Ali tudo é bem, mas ele tem que Síria, confiar, Iraque, vai fazer o quê? É o time Gaza. dele. Mas confiar, mas não tem como confiar, Lelê. Da zaga do Corinthians, o único confiável é o Carlos Miguel. Daí ele vai lá Confiável e ele dentro de faz campo, uma porque coisa que ele fora sabe dele, que ele não. vai ser expulso, vai ferrar o time deixando um a Mas, menos. Eu ô, Lelê, prefiro tomar o gol do que ficar com um a menos em campo. Eu discordo. Esse é o pensamento que nenhum jogador Não, tem. no Eu momento prefiro do tomar o gol jogo, do que mano, ficar com era a menos. em 30 minutos ali ainda, não. eu prefiro... Lelê, se o Corinthians Não, toma mas no é que assim, terceiro você gol... não sabe o que vai Lelê, se acontecer. o Corinthians toma no Carelli- terceiro gol, o Carlos Miguel acabava. podia defender, o Caleri podia errar. Você não tem certeza que ia ser Mas- gol. Agora você tem Bom, certeza que você vai ser expulso. Mas Ele aí que trocou tá, o gol Lelê, pela naquele expulsão. lance, o jogador, primeiro ele pensa, preciso evitar o gol. E isso é praxe em qualquer jogador de futebol. Ele nunca vai pensar, prefiro tomar o gol do que continuar em campo. Isso Sim. não existe. Tanto que o jogador, de vez em quando, ele põe a mão em cima da linha, ele sabe que vai ser expulso, mas ele prefere trocar a expulsão pelo gol. No caso do Caetano, eu não acho que ele acertou em fazer a falta, mas é o que eu falei. Pela qualidade do jogador, o recurso que ele teve, porque ele marcou errado o Caleri. Tava na cara que o Caleri já ia dar o tapa pro lado e ia sair na frente dele. Então, ele não teve essa percepção, e quando ele viu que o jogador do São Paulo já tinha ganhado a frente, o único recurso que ele teve foi parar o jogo. E eu acho que nesse ponto, ele não errou, porque possivelmente o Corinthians ia estar em grande xeque naquele momento. E repito, uma linha defensiva que tem Mateuzinho, Kaká, Caetano e Hugo, não dá pra esperar lá grande coisa. Não, mas assim, enfim. mano, respeito a opinião de vocês, mas eu, Letícia, discordo. Inclusive, eu prefiro correr o risco de tomar um gol, porque não era certeza que faria, do que a certeza da expulsão. Porque a expulsão ferra o teu time completamente e já abdica totalmente do jogo, como o Corinthians teve que abdicar. Então,
não era cara a cara no gol, não era na entrada da área, era ainda no meio de campo, lance. Então, eu achei uma expulsão infantil por parte do Caetano. Mas respeito quem pensa diferente. Não, mas a realidade do Corinthians é essa. Não tem banco, não tem nada, gente. Não tem, tanto que teve que entrar com o Moscardo. Diga, mano. Ô, Lelê, se o Corinthians toma um gol ali, sei lá, com 35 do segundo tempo, cara, mesmo que tivesse com 11, não ia ter mais fôlego pra recuperar. O Corinthians, no segundo tempo, ele não conseguiu construir o que ele teve no primeiro. Eu não acho que o Corinthians jogou bem, tá? Vamos partir desse princípio, porque as pessoas muitas vezes confundem uma situação de empate que o Corinthians foi buscar o jogo porque ele teve raça, porque o Corinthians teve entrega. Mas jogar bem é outra coisa. Você pode, Quintino, jogar bem, você pode jogar com raça e você pode jogar bem com raça. O Corinthians ontem, ele jogou com raça. Mas pro Corinthians criar uma situação de gol, dá a impressão que ele tá cagando um abacaxi. É muito difícil. Mas é verdade. O Corinthians tem jogadas, mas é verdade. O Corinthians, Lele, ele não consegue criar uma jogada de gol, sabe, com propósito. Fala, pô, eu trabalhei essa jogada. O Corinthians é um time hoje muito espaçado, ele não consegue compactar os espaços e trazer os jogadores para próximo, para fazer tabelas próximas e envolver o time adversário. Um jogador do Corinthians, quando ele pega a bola, eu vou tentar cronometrar aqui, mas a média é o cara ficar 4, 5 segundos com a bola no pé. O Corinthians não é um time rápido, Lelê, e eu continuo batendo nessa tecla. Para mim, isso é erro do Antônio Oliveira. O time do Corinthians é mal treinado. Ontem, Lelê, por exemplo, o Coronado, a partida que ele fez, Quintino, ele se destacou muito mais do que as partidas que ele tinha feito anteriormente. Por quê? Porque ele jogou por dentro. É natural que um jogador que tem um bom passe, uma boa finalização, qualquer jumento que trabalha com o cara uma semana, tem a obrigação de detectar a principal característica do cara e falar, porra, se eu jogar esse cara aberto numa posição que ele não vai render, porque ali ele precisa ter velocidade, precisa ter drible em progressão. Tá na cara que o cara não vai render. Agora, se o Antônio Oliveira, o pai do Abel, entender que o Coronado precisa jogar por dentro junto com o Garro, Lelê, a chance do Corinthians melhorar nesse quesito é muito grande. Assim como o Ranieri, que precisa jogar mais solto. O Ranieri não pode jogar servindo de babá de zagueiro. O Corinthians que contrate um outro volante ali de marcação, já que ele não confia no Fausto Vera, os outros jogadores que o Corinthians tem para essa posição também são fracos, então que traga um volante, um destruidor de jogadas, mas você não pode sacrificar um jogador da qualidade do Ranieri, prendendo ele servindo de babá para zagueiro. Mas ontem o Corinthians teve uma postura, Lelê, que não é todo jogo que ele tem. E é por isso, Motinha, não é que a gente tá comemorando um empate, mas o Corinthians jogar com a entrega que ele demonstrou ontem, cara, isso aí, Lelê, e vou te falar, é até constrangedor a gente comemorar esse tipo de atitude. Porque pra mim, garra, entrega, superação, se impor aí dentro de casa, deveriam ser questões básicas. Deveria ser algo inegociável. E não um motivo de comemoração. Mas, infelizmente, pelo presente que o Corinthians vive, não é todo jogo que a gente vê o time assim, né? Ô Marcão, vamos às notícias. Oi, fala. Tu deu o cornicil pro mano, que ele tá muito lúcido hoje. Eu tô aliás, não, ele. tá muito lúcido não, Quintino. Eu queria ouvir primeiro desse cretino e desse covarde elogios a Carlos Miguel. Porque ele fica assim, Carlos Miguel não tem mais que vestir a camisa. Se não fosse o Carlos Miguel contra o Atlético Goianiense, vocês teriam perdido. A cara de vocês ontem, de novo. Se não fosse Carlos Miguel, vocês teriam perdido. O senhor é um covarde, tá? O senhor é covarde. Covarde não. Ô, seu idiota. Contra o Atlético Goianiense, eu já tinha falado que ele salvou o Corinthians. E ontem, novamente, ele salvou também, Quintino. Agora a minha crítica... Mano, não, mas bola... a minha crítica... Não, as duas, ô Motinha. Uma no primeiro tempo no lance do Luciano e no segundo tempo também o lance lá que o jogador pega meio que de letra ali. Pega de calcanhar. Mas, ô Marcão, a minha crítica com relação ao Carlos Miguel nunca foi com relação à parte técnica. Eu falo a respeito de atitudes fora de campo. É caráter. É a postura como realmente um cara que tá ali vestindo a camisa do Corinthians e não deveria estar. Na escala Dudu, a falar aqui. A escala Dudu? Eu nem acho, viu, Sombra? Porque o Dudu ainda... É claro, o palmeirense ele tem uma mágoa do Dudu pela forma como ele pode estar saindo do clube. Mas o Dudu não dá pra contestar o quanto ele foi vitorioso dentro da porcada. Agora, o Carlos Miguel, ele não é ninguém no futebol. O Corinthians, ele tirou praticamente o Carlos Miguel do ostracismo. O Carlos Miguel, na certidão de nascimento dele, tem lá filiação, o nome da mãe e embaixo Corinthians. Porque o Corinthians deu a luz pro Carlos Miguel no futebol, não foi o Inter. Então você tá endossando... pra mim tá sendo um baita do ingrato. Você tá endossando o que o Luciano postou sobre o Carlos Miguel, ou promessa de goleiro. Ai. Mas o Carlos Miguel postou lá também uma foto que tá o Carlos Miguel ali na foto, o Luciano deitado no chão. E aí ele coloca os dois patrocinadores dele e na parte do Luciano ele coloca o Otário. Não, mas foi o primeiro. Mas é que tá, isso quem pra mim... lançou primeiro foi o Carlos Miguel. Mas você viu como o Carlos Miguel... Sim. Olha só, quando teve aquela chuva de garrafas no campo, que aliás... Sim.
tem que ser interditado de novo, né? Tem que perder mando de novo. Absurdo, né? Foi uma Não tem não, chuva. identificaram 2 pessoas que jogaram as garrafas. Duas? Ah, só foi as duas que jogou aquela todas aquelas quantidade lá? garrafas, Só as duas, só. Seis. Cara dele, Ah, ele tá bom. Tá. É. Quando é o Santos, tu vem aqui Cínico. dando lição de moral É. que o STJD Cínico. tem que Você não acabar quer com a comparar, vida. você não quer comparar um dinamite com uma garrafa vazia de água de Dinamite. plástico. Vocês jogaram um cortador de unha Tá. no Davidson, Ah, jogaram um que cortador de cortador unha? de Cala unha a e não boca. aconteceu nada. Ah, você não quer comparar Não. uma granada de mão? Tá certo que eu Granada? não sei. Rafael, Granada então me de mostra, eu mão. não vi. Tá, granada de mano. mão que só se encontra, Motinha, nos morros do Rio de Janeiro e na Vila Belmiro. Mas, Ó, ó, vamos às notícias mas de peraí, hoje. eu fui humilde nessa questão do Carlos Miguel. Porque eu não queria mais que ele jogasse. Já no jogo contra o Atlético Goianiense, eu mudei de opinião. Porque ele salvou. O Mano Sim. vai mudar Ontem também. ele salvou de novo. Ó, então chupa, mano, seu Você trouxa. Mas peraí. continua com a Olha, Lelê, mesma Aí opinião? ontem, Trouxa. Eu não aceito morfina de inimigo. mas ontem, Sabe? mas você viu como ele gosta e ama o Corinthians, né? Ah, ô. Ele foi lá, empurrou o Caleri. ele foi lá querer agredir o Caleri, porque o Caleri tava comemorando o gol ali Quis na fazer linha uma de moral pro fundo. torcedor, Tem que né? ter Não, sido mas então, expulso, né? olha só, como ele tem amor por esse time. É, o Carlos Miguel é assim Eu mesmo. acho que não, viu, Motinha? Acho que ele queria ser expulso, pegar logo um gancho pra poder ir embora logo. Vamos lá falar as notícias de hoje, né, sobre o Corinthians. Vamos E lá. ele já não vai jogar, viu, Marcão? Não, O próximo me falaram jogo que aí foi a contra o última Inter, partida todo mundo ontem, será é marcado. verdade? Mano, até sobre isso... Não, diz- ainda não. Diz que o... Ele não joga contra o Inter. Até sobre isso, o Corinthians está negociando com ele para que ele aceite ficar até o dia 10 de julho, né? Que seria a janela do Brasil, que abre, né? Sim. Então, que ele ficasse até os 10 de julho, seria mais 5 jogos. 5 jogos ou 4 jogos? Ixi, não Então, sei. para que ele fique até 10 de julho, né? Porque diz que tá na iminência aí de resolver a mesma situação dele. E chegaram Como- a fazer uma nova proposta também, tá? Mas É. Ele riu, tudo né? indica Ele que riu. ele, Ele que ele vai sair. Já Até era. porque eu tenho os números Já era. aqui. Não, gente, chega a ser hilário o amadorismo da diretoria do Corinthians, tá? Porque o Neto trouxe hoje esses números aqui, tá? No programa dele lá no Donos da Bola. A multa que o Corinthians vai receber, né? A multa rescisória ali. 4 que o- milhões de que dólares. o Forest vai pagar, 4 milhões De euros ou dólares? de euros. De euros. 4 milhões de euros. Só de luvas pra ir pra lá, o Carlos Miguel vai receber 6 milhões de euros. Mais que o Corinthians. O Carlos Miguel vai receber mais do que o Corinthians na negociação. Meu Nossa. Deus do céu. Então vamos lá. Corinthians também que teve o Atlético Mineiro fez uma proposta pelo Fausto Vera, né? E o Fausto Vera já já aceitou as condições do Atlético Mineiro. E a oferta que o Atlético Mineiro fez ao Corinthians é 4 milhões de dólares por 80% dos direitos. Isso. Lembrando que o Corinthians tem 70% só. Então, então não vai receber esse valor inteiro, por exemplo, porque ainda tem 10% que seria do atleta e do empresário. Então, ele disse que o Corinthians Mas, ô, Lele, o estaria Corinthians pagou... pronto para aceitar. Então, mas, ô, Motinha, mas óbvio que tem que aceitar. Se for essa proposta, pra não perder o negócio, eu saio agora de casa, eu pego a Fernão Dias aí e levo esse sangue doce do cacete pra BH. Porque, cara, se o Corinthians pagou 4 de dólares nele, Lele, e vai receber uma proposta de... Não, o Corinthians pagou 5. Pagou sim. E vai receber uma proposta De de 4 milhões, cara, vou te falar, tá ótimo. Tá ótimo. Cara, tá perdendo 1 milhãozinho só. O Boca aí, acho que tava... Foi a Lelê que falou a informação que tava oferecendo 2. Isso. O Atlético tá oferecendo o dobro. Cara, Vai, né? puta O negócio. cara que tu falou que era o novo Fernando Redondo. Tu falou duas Não, vezes aqui que eu ouvi. quem falou isso aí foi o Domênico. Não, o senhor falou. Eu fui na Só que onda a gente dele. tem que Vamos lá, lembrar mais um. também, só Vai. nessa questão do Fausto Vera, que como o Corinthians atrasou, parcela, não pagou, foi gerando juros. Então, acabou ter que um o dinheiro, Corinthians, né? pro Argentino Júnior, vai pagar muito mais que os 5 milhões de dólares, tá? Vamos lá. Corinthians que está interessado no Eric Pulga, né, do Ceará, já fez uma oferta de 3 milhões de dólares pelo Tá atacante. jogando bem esse cara, hein? Só Tá que jogando o Ceará quer 4 milhões de dólares, mas diz que as conversas estão bem adiantadas, Avançando. estão avançando e que vão chegar no meio termo aí, ok? Mais uma, Corinthians abre conversas para renovar com Fagner. Né? Fagner que tem o contrato Meu até Deus! dezembro de 2024. É sério isso? É sério, abriu as Meu Eles conversas. estão vendo o Deus. Mateuzinho. Se bem que o Mateuzinho ontem não foi tão mal assim, não, viu? Mas é que a Nossa. gente não tem Mas confiança o que tá nenhuma nele, né? dificultando na negociação do Fagner aí é que parece que não fecharam ainda os acordos ali com o cuidador do Fagner. O cara que tem que levar o Fagner pra ficar no sol. É, trocar a fralda. É. Vamos lá, negociações avançadas aí pelo Santos, né? Goleiro do Fortaleza. Diz que tá bem avançada a conversa, Nossa. que tá pronto pra fechar. Ó, pra quem não Gostou, lembra, mano? o Santos, né, mano? Ele teve um auge ali na época de Atlético Paranaense, tanto que até o Flamengo comprou e tal. E todo mundo achava ele um super goleiro e tal. E depois no Flamengo caiu totalmente de produção, né? Goleiro Tanto que, lento. venderam pro Fortaleza. Não
sei se é a melhor opção, né, mano? Também é um goleiro baixo. E ele o é que banco você do João acha? Ricardo. Ô, Lelê, É. esse Tomou cara aí 5, é né? cegueta. Esse cara é cegueta, não pode jogar à noite que ele tinha dificuldade pra enxergar. Olha que o Corinthians tá querendo contratar um Mr. Ai. Magu, velho. Santos também Ah, queria. não, ó. velho. Santos É, também não, queria. o mano. Santos estava na Mas não parada dá. sexta-feira. Vamos lá, Corinthians não pagou ao Santos Laguna, Ai, né, a ai, parcela ai. do Félix Torres. Qual a novidade? Qual a vencia- novidade? Não, é que essa história tá rolando, né? Vai Tinha pra 15 dias FIFA. pra pagar. Tinha até sexta-feira pra pagar, não pagou 6 milhões, né? Agora o Santos Laguna falou que vai à FIFA e vai querer receber todo o valor, né? Porque diz que tem uma cláusula no contrato, viu? Caso que se a- atrasasse alguma parcela, o Santos Laguna poderia pedir o valor integral do que foi acordado Aliás, ô pelo Atlético. Motinha, já que o mano fica falando assim, vê os mundial e não sai da FIFA. Abre a aba de inadimplência lá da FIFA, lá também tem seu nome lá, viu, ô seu Não, trouxa? não. O Recordista. seu também tá lá, Recordista. otário. O seu também Tá tá não, lá. o meu não. Meu time, O ó, meu recordista não, cidadão. Meu time não tomou um transfer ban, ficou impedido de contratar jogadores e tá prestes a tomar outro. Ai. Então você segura a onda aí, tá Qual seu outro? Me imbecil. fala qual Ai. outro, então. Qual é Tá o outro? chegando Fala. outro aí. Não, tu tá chegando, é do falando que tá bem Krasnodar, não é? informado? Fala. É o do Krasnodar, não é? Não, O Krasnodar é do tá metendo o Monaco. Santos na... Ah, então, mas tá tomando aí, ó. É o mesmo time, Em não breve é? tá É o chegando. mesmo time, não é, Quintino? Não, do Monaco é do Mano, Jean Lucas. Depois É. eu falo. Oi? O pessoal tá Diga, me Lê. mandando aqui no Twitter a imagem. Meu, totalmente desnecessário o Caetano. Eu nem tinha visto essa imagem aqui. O Kaká tava sozinho, livre na cobertura. Aqui a foto. Eu não confio no Kaká também. Ah, mas não. Foi totalmente juvenil essa expulsão do Caetano. Caetano bom é o Caetano Veloso. Não, mas, ô, Vamos lá, Lelê, acabou, naquele hein? lance... Não, mas, ô, Lelê, o jogador, a gente precisa entender um momento. O jogador, ele não tem aquela visão... Tem jogador que ainda é Ah, mas diferente. tem O que cara ter, ainda né, tem uma visão mano? periférica. Mas a gente tá falando do Caetano, Lelê. A gente não tá falando do Gamarra. É por isso que eu tô Entendeu? falando. Foi infantil. Mas, ô Lelê, o cara, na hora que ele viu que ele tomou o tapa e ficou pra trás, ele fala, não tem ninguém na cobertura. O cara é juvenil, já é grosso, não joga É muito nada. rápido né? o lance. Exato, muito é um rápido. lance que é uma fração de segundo, gente. Vê imagem de YouTube depois, vê imagem frisada de Twitter. É muito simples. Se ele Agora, um for cara que pensar, já- o cara ganha na velocidade. Exato. Já Mas é. foi no meio Exato, de não tem- campo, e não gente. tem O como Kaká deixar tava pro livre outro. atrás. Era só ele então ter olhado. Se não tem ninguém, aí você vai lá e puxa. Agora, Uma pô... fração Mas de ele não ia segundo, conseguir né, mano? alcançar, o cara Lelê. tava É esse o livre. X da Fração de questão. segundo. O Caleri Lelê, na nem- hora que o nem cara é dá o muito tapa rápido. na frente, via de regra, geralmente um atacante é mais rápido que um zagueiro. O zagueiro, quando ele vê que ele já perdeu no jogo de corpo pro atacante, É ele isso já aí. É parafuso. Isso é questão de raciocínio lógico. O jogador ele não Isso aí tem mesmo, o tempo isso que a aí gente mesmo, tem cara. de olhar o replay em câmera lenta na Globo frisado em quatro não. tempos. O jogador ele tem um lapso ali, Quintino, que ele viu, errei a marcação. O cara deu bote na frente. Se eu é tomava instantâneo, um o cara tapa, eu faz a dava o falta. cacete na hora, cara. Eu Gente, era mas lateral, tem hein? o Caleri. Eu era e lateral, eu tem já dava quatro na hora. jogadores do Corinthians no lance e o Caleri, gente. Tá louco. Olha aqui. Mas é que tá, Lelê. Aí O tá no Caetano, mano a mano ele ali, o vem no Caetano, lance de Caetano. frente, Não, ele aí tá tem o no Kaká mano na a mano. cobertura. Mas não viu, né? Então, mas o jogador, na hora que ele vê que ele já tomou a pinçada do atacante, o cara fala, perdi aqui e o gol vai sair nas minhas Tem que costas. fazer a minha, né? O Júnior, quando ele foi lá chorar no quarto do César Sampaio no Mundial, era antes do jogo, Quintino, no Mundial, lá do Palmeiras com o Manchester. Ah, o cara vai cruzar nas minhas costas. E ali ele já mostrava uma insegurança. Imagina um jogador que ele sabe que ele já tem um histórico, que a torcida não confia nele. Ele tomou aquela finta do Caleri e fala, puta, se o cara sair cara a cara com o goleiro e tomar o gol, a culpa é minha. Vai cair o Entendeu? mundo Tipo, na minha cabeça. Exato. Sombra, acabou o É fração de Corinthians, viu? segundo, gente. Mas só pra Acabou. pontuar isso que o Mano falou a respeito do jogador com visão periférica, um que tem visão periférica é o Reinaldo, né? Lateral esquerdo. Não, quem tinha Muito era bem. o Clayson do Santos. Ah, Mas o Clayton também. Eu É fui Clayton, fazer não era entrevista Clayson. pra ele, tu achava que ele tava olhando pro lado e ele tava olhando pro Seja bem-vindo ao canal Corinthians Atualizado. Se você não quer perder nenhuma notícia do Timão, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. De acordo com a apuração do portal Gazeta Esportiva, o Corinthians adicionou à sua lista de interesse o nome de Facundo Pellistri, atacante uruguaio que atualmente joga pelo Manchester United e também é alvo do Flamengo. Com a possível transferência de Pedro Raul para o Grêmio, Pellistri tornou-se um nome atraente para a diretoria corintiana. A apuração indica que o atacante de 22 anos se encaixa no perfil desejado pelo clube, podendo atuar nas duas extremidades do campo. Facundo Pellistri tem contrato com o Manchester United até o final da próxima temporada. Na última temporada, ele jogou pelo Granada, da Espanha. Em entrevista, o agente do jogador revelou o interesse do Flamengo em contar com Pellistri, mas mencionou que o clube carioca já possui muitos jogadores para essa posição e que a prioridade atual é a parte desportiva. Minha opinião pessoal é que o Flamengo tem muitos jogadores nessa posição e estamos priorizando a parte desportiva.
Então o Facu tem que ir para um time onde ele vá jogar, onde seja prioridade para a comissão técnica, e hoje não posso dizer que isso ocorra no Flamengo, pois não conversei com a comissão nem com o técnico, apenas com um diretor, afirmou o agente do atleta à Rádio Uruguaia Esporte 890. Facundo Pellistri acertou um contrato de empréstimo por uma temporada para defender o Granada na La Liga na última temporada. Ao todo, o jogador de número 19 participou de 29 partidas com a camisa do clube espanhol. Sem grande destaque, marcou 2 gols e contribuiu com 3 assistências. Apesar de não ter se destacado amplamente na última temporada, a versatilidade de Pellistri continua sendo um ponto forte, atraindo o interesse de clubes importantes. Sua capacidade de jogar em ambas as extremidades do campo, aliada à sua juventude e potencial de desenvolvimento, faz dele uma opção interessante para times que buscam reforçar suas alas ofensivas. Além disso, a movimentação no mercado de transferências indica que o Corinthians está em busca de talentos que possam não apenas preencher lacunas no elenco, mas também agregar valor a longo prazo. A inclusão de Pellistri na lista de alvos sugere uma estratégia de investimento em jovens promissores, o que pode render frutos tanto em termos de desempenho esportivo quanto de retorno financeiro futuro. É isso, nação fiel. Até o próximo vídeo, com mais notícias do Corinthians.